Num mundo onde as sombras do abandono e da dor parecem se estender por toda parte, a luz da compaixão pode surgir nos lugares mais inesperados. A história que vou contar hoje é sobre um menino que, expulso de casa pela madrasta, enfrentou o frio, a fome e a solidão nas ruas. Ele sentia que o mundo o havia esquecido, que sua existência era invisível. Mas o que parecia ser o fim era, na verdade, o começo de uma jornada extraordinária. Um simples gesto de bondade, um ato de amor escolhido, mudou seu destino para sempre. Esta é uma história que prova que pequenos milagres acontecem todos os dias e que ninguém está verdadeiramente só quando alguém decide enxergar com o coração. Prepare-se, pois este relato vai tocar sua alma e renovar sua fé na humanidade. A porta se fechou atrás de Lucas, com um som seco e definitivo. Ele tinha apenas 10 anos. Lá dentro, a voz de sua madrasta ecoava, fria e cortante, dizendo que não havia mais lugar para ele. Com apenas uma pequena mochila nas costas e o coração despedaçado, Lucas se viu sozinho no mundo. As ruas, antes um lugar de brincadeiras, agora se tornavam um labirinto de medo e incerteza. O sol se punha, pintando o céu com cores que ele não conseguia mais apreciar. A noite chegava, e com ela, um frio que penetrava seus ossos, tão intenso quanto a solidão que gelava sua alma. Os primeiros dias foram os mais difíceis. O estômago de Lucas roncava, um lembrete constante de sua fome. Ele observava as famílias entrando em restaurantes, o cheiro da comida quente, torturando seus sentidos. A vergonha o impedia de pedir ajuda. Ele se sentia sujo, indigno. As pessoas passavam por ele como se fosse invisível, um fantasma no meio da multidão. Ele procurava abrigo em marquises de lojas e cantos escuros de parques, encolhendo-se para se proteger do vento e da chuva. Mas nada o protegia da dor avassaladora do abandono. Cada noite era uma batalha pela sobrevivência. Cada amanhecer um alívio amargo por ter superado mais uma noite. Sem rumo, Lucas vagava pela cidade. Certa tarde, o aroma irresistível de pão fresco o guiou até os fundos de uma padaria. O calor que emanava da chaminé era um convite, uma promessa de alívio. Exausto, ele se encolheu em um canto escuro do beco, esperando que ninguém o notasse. Aquele pequeno espaço se tornou seu refúgio secreto. Ele observava o padeiro, um senhor de cabelos brancos e avental sujo de farinha, trabalhar com uma dedicação que o fascinava. O senhor cantava baixinho enquanto amassava o pão, e sua presença, mesmo que distante, trazia um estranho conforto ao coração solitário de Lucas. Ele adormecia embalado por aquele cheiro e pelo som suave do trabalho noturno, sonhando com uma fatia daquele pão quentinho. Uma noite, mais fria que as outras, Lucas tremia incontrolavelmente. A fome era uma dor aguda em seu ventre. Fechou os olhos, rezando por um milagre, por um pouco de calor. De repente, a porta dos fundos se abriu. A luz da padaria iluminou o beco, e Lucas se encolheu, com medo de ser expulso. Era o padeiro, o senhor Alberto. Ele não gritou, não ameaçou. Seus olhos, cansados mas gentis, encontraram os de Lucas. Havia uma tristeza e uma compaixão profundas em seu olhar. Sem dizer uma palavra, o senhor Alberto entrou novamente e voltou com um pão grande e quentinho e uma caneca de leite fumegante. Ele se agachou e estendeu a comida para Lucas. "Você deve estar com fome, meu filho", disse ele com uma voz suave e rouca. As lágrimas que Lucas segurou por tanto tempo, finalmente, rolaram por seu rosto sujo. Ele pegou o pão, com as mãos trêmulas, e deu uma mordida. Foi o sabor mais delicioso que já sentira. Era o sabor da bondade, da esperança. Naquele momento, Lucas não era mais invisível. Alguém o tinha visto. Aquele simples ato de generosidade aqueceu não apenas seu corpo, mas sua alma congelada. O senhor Alberto não fez perguntas. Ele apenas se sentou em silêncio ao lado de Lucas, enquanto o menino comia, oferecendo uma presença calma e protetora que valia mais do que 1000 palavras. Pela primeira vez em muito tempo, Lucas não se sentiu sozinho. Ele sentiu que importava. Noite após noite, o ritual se repetia. O senhor Alberto sempre deixava um pão e um copo de leite para Lucas.
Aos poucos, eles começaram a conversar. Lucas, inicialmente tímido e desconfiado, foi se abrindo. Contou sobre sua madrasta, sobre a solidão, sobre seus medos. O Sr. Alberto ouvia com paciência e empatia. Ele compartilhava histórias de sua própria vida, sobre sua esposa que já havia partido e sobre a padaria que era todo o seu mundo. Uma amizade improvável floresceu naquele beco, construída sobre a base da confiança e do carinho. A padaria se tornou mais do que um abrigo para Lucas. Tornou-se um lar. O Sr. Alberto se tornou mais do que um benfeitor. Tornou-se a figura paterna que Lucas tanto precisava. Um dia, o Sr. Alberto fez uma proposta que mudaria a vida de Lucas para sempre. Ele ofereceu ao menino um lugar para ficar, um quarto pequeno nos fundos da padaria e a chance de aprender o ofício de padeiro. O coração de Lucas saltou de alegria. Ele aceitou, sem hesitar. Começou varrendo o chão e limpando as formas, mas logo suas mãos pequenas estavam cobertas de farinha, aprendendo a amassar, a modelar e assar o pão. A padaria se tornou sua escola e seu playground. O Sr. Alberto era um professor paciente e dedicado. Ele não ensinou a Lucas apenas a fazer pão, mas também lições sobre a vida, sobre paciência, dedicação, honestidade e, acima de tudo, sobre o amor. Lucas descobriu um talento e uma paixão que nunca imaginou ter. Os anos passaram. Lucas cresceu e se tornou um jovem forte e um padeiro habilidoso. A pequena padaria, sob a energia e as novas ideias de Lucas, prosperou. Ele introduziu novas receitas, modernizou o atendimento, mas sempre manteve a essência que o Sr. Alberto lhe ensinou. Cada pão era feito com amor e gratidão. Quando o Sr. Alberto adoeceu, Lucas cuidou dele com a mesma ternura com que fora cuidado anos antes. Ele era agora o filho que o velho padeiro nunca teve. Antes de partir, o Sr. Alberto deixou a padaria para Lucas, não como um pagamento, mas como uma herança de amor. Ele disse a Lucas: "Você não é o menino que eu salvei da rua. Você é o filho que salvou minha velhice da solidão. Você me deu um propósito." A história de Lucas é uma poderosa lição sobre o poder transformador da compaixão. Onde a sociedade via um menino de rua, um problema a ser ignorado, o Sr. Alberto viu uma alma preciosa necessitando de ajuda. Um simples pão quente não apenas matou a fome de Lucas, mas reacendeu a chama da esperança em seu coração. Este relato nos lembra que ninguém é invisível quando decidimos enxergar com o coração. Pequenos gestos de bondade podem gerar milagres, podem resgatar vidas e transformar histórias marcadas pela dor em testemunhos de superação e amor. O amor não precisa ser de sangue para ser verdadeiro. O amor escolhido, aquele que nasce da compaixão e da empatia, é uma das forças mais poderosas do universo. Que a jornada de Lucas e a bondade do Sr. Alberto inspirem cada um de nós. Olhe ao seu redor. Talvez haja alguém precisando do seu pão quente. Seja um gesto, uma palavra de conforto, ou simplesmente um olhar que diz: "Eu vejo você." Não subestime o impacto que você pode ter na vida de alguém. A compaixão é uma semente que, quando plantada, pode florescer em um jardim de milagres. A história de Lucas nos mostra que mesmo nas noites mais escuras, a luz de um coração bondoso pode nos guiar de volta para casa. Se esta história tocou o seu coração e falou com a sua alma, peço que você curta este vídeo e o compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe essa mensagem de esperança alcançar mais pessoas. E se você acredita no poder do amor e da compaixão, comente aqui embaixo a palavra amém. Sua interação nos ajuda a continuar trazendo histórias de reflexão, fé e superação. Não se esqueça de seguir nosso canal para não perder nenhuma lição de vida. Obrigado por assistir até o final e por permitir que essa história fizesse parte do seu dia. Fiquem com Deus.